amada igreja, os irmãos e irmãs na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 31 a 39. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras do nosso Deus. Amados, o título da mensagem desta noite é Inabaláveis, a segurança do cristão no amor de Deus. Sim, como lemos agora, nós temos um Deus e isso nos traz essa identidade. Nós temos trabalhado isso pela manhã e também ontem com os irmãos da segunda IPI de Mauá. Então eu e você temos esta identidade no nosso Deus e devemos nos considerar sim inabaláveis, porque a nossa segurança reside no amor de Deus. E eu quero trabalhar alguns pontos com os irmãos nesta noite, para não me demorar muito. Nós vivemos em um mundo de incertezas, amados. Todos os dias somos bombardeados por notícias, crises econômicas, dificuldades ou necessidades. Temos as nossas dificuldades e necessidades também, porque somos seres humanos. É claro que temos os nossos momentos de alegria, de felicidade, de regozijo, mas temos aqueles momentos em que a bateria não está tão carregada, vamos dizer assim, o que é normal. Homens e mulheres do Senhor, descritos na Bíblia, tiveram ali também os seus momentos de impasse, de incerteza, como já trabalhamos alguns domingos atrás. Elias, por exemplo, quando, depois de algo tão maravilhoso, onde ele, orando ao nosso Deus, venceu 400 profetas de Baal, ele foge com medo, porque a rainha ali ia contra ele, então ele se esconde, e aí ele, esperando um milagre de Deus, naquele sussurro, naquele vento calmo, naquela brisa, Deus fala com ele dizendo: por que está escondido? E o alimenta, de gafanhotos, mel silvestre, enfim, e recobra o ânimo e a energia ali de Elias. Diante desse cenário surge sempre uma pergunta: onde nós podemos encontrar a segurança? No dinheiro, status, governo, em nossa própria força? E de certo que nós sabemos que em nenhuma destas coisas, por melhor que estejamos, que a nossa conta bancária esteja ok, que o governo esteja fluindo, que nós tenhamos algum tipo de poder ou status aonde trabalhamos ou caminhamos, muitas vezes temos a nossa própria força, mas para mim e para você, homens e mulheres, servos e servas do Deus Altíssimo, nada disso resolve, ou para o nosso Deus não é nada. Paulo, então, escrevendo aos cristãos em Roma, meu irmão e minha irmã, muitos dos quais enfrentavam essas perseguições, e vimos, por exemplo, pela manhã, quando estudamos a igreja de Éfeso, que também sofria perseguições, nos dá uma resposta poderosa, para mim e para você nesta noite, que é: a nossa segurança está em Deus e no seu amor por nós em Cristo Jesus. Essa é uma chave muito importante. Deus nos ama em Cristo, porque quando Ele nos vê e vê o nosso pecado, Ele nos vê redimidos pelo sangue do Cordeiro, do seu Filho, que foi derramado na cruz por nós. Mas como eu disse pela manhã,
o nosso Deus e nós glorificamos o nosso Deus porque Ele é Deus de perto e é Deus de longe também. E no versículo 31, se os irmãos voltarem os olhos ao texto que lemos, vai dizer, né, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, Deus está ao nosso lado. Paulo faz uma pergunta retórica, que diremos, pois, à vista destas coisas? Estas coisas que Paulo se refere, meu irmão e minha irmã, é a obra redentora de Cristo descrita anteriormente, se nós voltarmos aqui a alguns versículos atrás, do versículo 28 a 30, que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a obra redentora de Cristo Jesus, pela minha e pela tua vida, é estas coisas a qual Paulo se refere no texto em que lemos. Esse sim, meu irmão, ele não é dúvida, mas uma certeza, né? Deus é por nós. Então, né, na parte B aqui, se Deus é por nós, esse se Deus não é uma dúvida, mas é Deus está conosco, ou seja, Ele é por nós, quem será contra nós? E aí é muito importante nós alinharmos e relembrarmos a questão de que quando eu e você estamos alinhados aos propósitos divinos, as coisas fluem para a honra e glória dEle. A palavra de Deus também é repleta de exemplos de homens e mulheres que alinharam a sua vida aos propósitos de Deus. E ontem, por exemplo, eu lembrei de Ana, quando queria um filho, Deus precisando de um profeta e um sacerdote, Ele atende Ana, porque Ana diz, se o Senhor me conceder esta bênção, eu o entregarei no momento oportuno. Quando nós temos os nossos desejos, anseios e necessidades alinhadas à vontade do nosso Deus, as coisas fluem. Mas também há inúmeros exemplos na palavra de Deus, de homens e mulheres que num dado momento desviaram dos caminhos do Senhor, não obedeceram e deixaram as coisas de Deus de lado, e a palavra de Deus nos orienta e diz que no final dos dias, a apostasia também vai ser muito grande, o fim deles foram totalmente longe de Deus e sem receber aquilo que Deus teria para eles. E sempre lembro de Saul, quando Samuel estava indo encontrar para confirmar o reinado dele em Israel. Às vezes pode soar repetitivo, mas eu fico imaginando Saul depois, quando viu a ascensão de Davi, dizendo, aquele era o meu lugar, mas eu não fiz aquilo que eu deveria fazer perante o Senhor. E outro foi colocado. Muitas vezes deixamos ou perdemos bênçãos que Deus estava preparando para nós, porque queremos acelerar as coisas, queremos fugir dos planos de Deus ou fazer a nossa maneira, que não é boa, não é perfeita e não é agradável, diferente da vontade de Deus. Esse sim, então, como nós falamos, Deus é por nós. E se o Criador do universo está do nosso lado, então, quem poderá nos derrotar? Aplicando para os dias de hoje, meu irmão e minha irmã, nesse momento em que vivemos de polarização, pudemos tratar pela manhã da questão de essa perseguição velada que nós cristãos vivemos nas nossas instituições, sejam escolas, trabalhos e outras frentes onde outras religiões podem ser faladas, mas quando falamos que somos cristãos, ou buscamos orientação, ou viver da forma como agrada a Deus, já somos tomados como alguém ali fora da casinha, ou não é rebelde a palavra que eu estou tentando lembrar, mas contundente, enfim, né? Sempre nos colocando de forma pejorativa. Mas Deus é por nós. Isso significa que, independente das circunstâncias, nós podemos confiar em Deus. E quando enfrentamos desafios financeiros, problemas familiares, doenças, nós não estamos sozinhos. Isso faz parte do nosso dia a dia. Quantos não são ou foram os problemas de saúde que enfrentamos,
as necessidades financeiras ou qualquer outra sorte de problemas, se é que sorte pode combinar numa frase como essa, mas enquanto muitos não têm a quem recorrer, enquanto muitos estão buscando outras coisas em outros lugares, nós temos o nosso Deus que caminha ao nosso lado. Ele não está longe, Ele não está distante. Ele não é como no Antigo Testamento, quando o povo de Deus se misturava com outros deuses e adoravam estátuas, balins e estatuetas de madeira, bronze, prata ou ouro, que, embora tivessem ouvido, boca e olhos, não ouviam, não falavam e não enxergavam. O nosso Deus nos conhece, o nosso Deus caminha conosco e está ao nosso lado. Basta nós então, como a primeira pergunta para reflexão temos vivido com essa confiança ou temos deixado que as circunstâncias determinem a nossa fé? E aí nós lembramos de Pedro, quando caminhando sobre as águas, dizendo, Senhor, se és tu, deixe-me ir contigo. E aí ele dá os primeiros passos firmes naquela fé forte, e ele vai caminhando sobre as águas, mas aí começa a olhar para as circunstâncias, e os ventos começam a ficar mais fortes, a água começa a fazer ondas maiores, e o medo já começa a tomar o seu coração, e ele acaba então afundando. Assim somos eu e você quando nós deixamos que a nossa circunstâncias, ou que as circunstâncias que estão à nossa volta, determinem a nossa fé. Mas também o texto no versículo 32, que nós podemos aqui seguir, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Deus nos deu o seu próprio filho. Paulo reforça aqui o argumento então, meu irmão e minha irmã, com esse raciocínio poderoso. Se Deus nos deu o seu maior presente, ou o maior presente para nós, que foi a vida e o sangue do seu filho vertido na cruz, como não nos daria as demais coisas que precisamos? Mas aqui cabe um parênteses importante para mim e para você. Muitas vezes nós buscamos o algo a mais que é supérfluo e que não é aquilo que precisamos. Deus, sim, além de dar o seu próprio filho, lhe dá tudo aquilo que precisamos. Mas dá de uma forma tão amorosa, tão misericordiosa, graciosa e grandiosa, que dá muito mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos, mas sempre aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. E aí isso nos distingue no sentido de cristãos maduros ou cristãos ainda meninos. Vemos aí quantos não são as doutrinas ou teologias de prosperidade e de outras frentes, dizendo, determine ao Senhor que Ele faça, ou aquela música, restitui, eu quero de volta o que é meu, como se nós tivéssemos alguma possibilidade ou sombra de cobrar algo do Senhor. Não estou dizendo que nós fazemos isso, mas a teologia que é pregada em muitos outros lugares dá margem para isso, e faz com que existam cristãos ainda pequenos e meninos na fé, e quando passam por essas necessidades, acabam apostatando e abandonando, e não criando um vínculo maior, e essa proximidade com o nosso Deus. A entrega de Jesus foi esse ato supremo de amor e graça por Deus, por mim e por você. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Mateus 26, versículo de número 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa entrega de Mateus 26, 2, indica que Deus entregou Jesus à morte por nós. E tamanha foi essa entrega, que quando Cristo estava pregado ali no madeiro, e todo o pecado, em cima, no sentido de aglutinado em Cristo Jesus, Deus não teve outra alternativa senão seguir com a sua crucificação. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou,
para a honra e glória do nome do nosso Deus e para a nossa vitória em Cristo Jesus. Refletindo aqui então, amados, vivemos nessa sociedade onde as pessoas buscam segurança em bens materiais, mas a maior prova do amor de Deus não é um carro novo, um bom emprego ou a saúde perfeita, mesmo que eu e você precisemos disso. E Deus, quando a gente lê ali em Mateus 6, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas são as demais coisas, aquilo que eu e você precisamos, e Deus sabe que precisamos, mas o que deve ocupar o nosso coração, a nossa mente, em primeiro lugar, as coisas do reino de Deus. E o fato de Ele ter entregado Jesus por nós, se Deus fez isso, nós podemos confiar que Ele proverá toda e qualquer necessidade nossa. Por isso que eu e você, diferente daqueles que estão no mundo, que não conhecem a Deus ou apostataram da sua fé, não deve se guiar por vista, pelas circunstâncias, mas sim crendo no nosso Deus, crendo no seu poder e crendo que Ele vai, no momento oportuno, segundo a sua santa vontade, ir em favor daquilo que precisamos, pedimos e queremos. E aí a pergunta neste segundo ponto, que fica para mim e para você nesta noite é: estamos confiando na provisão de Deus ou ansiosos pelo futuro? Não é de desconhecimento nosso, pelo contrário, uma das doenças que mais tem avançado no nosso século é a ansiedade, que é essa necessidade, urgência do futuro, de sempre projetar algo e buscar algo que ainda, e a gente muitas vezes sofre pensando em coisas que nem vai acontecer, mas estamos ali, sofrendo, buscando. E quando nós colocamos as nossas forças, as nossas energias nessa questão do sentido da ansiedade, nós estamos deixando de lado o acreditar na provisão do nosso Deus. Pode nos passar por um momento ou dois, um instante ou outro na nossa cabeça, mas não pode fazer morada a ponto de nos fazer regredir na nossa jornada de fé. Mas no versículo 33, se os irmãos acompanharem comigo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então Deus nos justificou em Cristo Jesus. Como eleitos de Deus, nós reforçamos aqui a doutrina da escolha soberana de Deus na minha e na tua vida. Nós devemos glorificar o nome de Deus porque a graça dele nos alcançou, a sua misericórdia nos alcançou, e se hoje nós podemos aqui louvar, adorar e cultuar ao nosso Deus, foi porque primeiro nasceu no coração dele essa necessidade e outorgou essa liberdade para que em Cristo Jesus eu e você pudéssemos ser um enquanto igreja e ter esse livre acesso ao nosso Deus. Justificar então significa declarar justo, um termo jurídico que indica um veredito definitivo. Por mais que o inimigo das nossas vidas possa tentar nos acusar com aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, uma vez que Deus nos justificou em Cristo Jesus, a vitória já está decretada para a honra e glória do nosso Deus, amém? Não devemos temer mais nada nesse sentido. Quando aplicamos este ponto para os dias de hoje, o mundo gosta de acusar. O diabo é chamado em Apocalipse 12:10 como o acusador dos irmãos. Às vezes até nós mesmos nos acusamos, e outras vezes foram trabalhadas aqui, não só por mim, mas pelo reverendo Jaime e também pelo reverendo Adilson, a questão de que muitas vezes nem nós ainda nos perdoamos, carregando pedras que já não são mais para serem carregadas, porque nós já entregamos os nossos pecados na cruz de Cristo e fomos perdoados. Mas o inimigo ainda continua martelando ali. Mas se Deus já nos justificou, então não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso está em Romanos 8:1, meu irmão e minha irmã. Significa então que a nossa identidade não está baseada nos nossos erros do passado, mas na justiça de Cristo. Temos vivido então como alguém que está justificado por Deus, ou ainda carregamos culpas que já foram perdoadas? Esse é um ponto muito importante na minha visão, meu irmão e minha irmã, porque quando nós ainda carregamos culpas daqueles pecados aos quais Deus já nos perdoou,
É como se nós estivéssemos levando uma mochila nas costas com pedras enormes. Isso faz com que nós vamos nos arrastando até o ponto de estagnarmos e pararmos na fé e não evoluirmos. Muitas vezes, acabamos nos considerando indignos, e de fato somos enquanto seres humanos, mas em Cristo Jesus, que é quem nos justifica e nos dá essa dignidade, ou restaura essa dignidade a nós. Mas no versículo 34, se os irmãos acompanharem aqui comigo, quem nos condenará, ou quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui nós temos 4 verdades fundamentais, meu irmão e minha irmã. Cristo morreu por nós, ressuscitou e venceu a morte, está à direita de Deus com autoridade suprema e intercede continuamente por nós. Muitas vezes podemos nos sentir desamparados, sozinhos, mas Jesus está ativamente intercedendo por mim e por você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ora por mim e por você. Cristo está sempre nos sustentando. E aí, temos vivido na confiança de que Cristo está intercedendo por nós, ou ainda estamos tentando carregar tudo sozinho? As lutas, as dores, como já falamos, elas acontecem e fazem parte do nosso dia a dia. Mas muito maior são as alegrias que Deus nos proporciona, as vitórias que Deus concede às nossas mãos. E uma das maravilhas que a nossa comunidade faz, meu irmão e minha irmã, e eu sempre elogiei e vou elogiar isso, é o poder da gratidão que nós estamos sempre agradecendo a Deus, pelos nossos trabalhos, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela liderança e por tudo que Deus é, foi e será nas nossas vidas. Um coração grato, o Senhor jamais despreza, e é por isso que nós devemos continuar independente das situações, porque as situações são passageiras, são momentâneas, mas o amor de Cristo Jesus, do nosso Deus por mim e por você, é eterno. Amém? E para finalizar, amados, os versículos 35 a 39, Paulo vai trabalhar então uma série de questões que reforça que nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele já abre aqui esse trecho dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Ele lista uma série de dificuldades: tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Mas a resposta é clara: nada pode nos separar do amor de Deus. No versículo 37, se os irmãos puderem acompanhar comigo: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores, ou seja, somos super conquistadores quando nós olhamos para o significado da palavra mais que vencedores ali no grego, ou seja, por intermédio de Cristo, nós podemos e iremos vencer todas as coisas, por meio do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é pela minha força, nem pela sua, como nós já tratamos aqui, não é pelas nossas condições sociais ou financeiras, mas saber que temos um Deus que nos ama e caminha conosco, e sobretudo, viver debaixo dessa proteção e desse amor, é a segurança que eu e você precisamos, para ter a certeza que o nosso futuro é um futuro de vitória em Cristo Jesus, não essa vitória que o mundo prega, de termos bens, casa na praia, em qualquer outro lugar que os irmãos possam gostar, e eu já falei isso uma vez, sem querer ser repetitivo, isso não é pecado algum, desde que o meu e o teu coração não estejam nessas coisas. Mas nós devemos viver como homens e mulheres, servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, que vive neste amor supremo de Deus e Cristo Jesus por nós. Que, então, mediante esta palavra, o medo se aparte de nós, que nós não vivamos mais com medo da morte, da perseguição, de uma crise financeira ou de qualquer outra questão do futuro, porque nada disso pode nos separar do amor de Deus. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, podemos descansar na certeza de que Deus nos ama e nunca nos abandonará. Temos vivido com esta certeza?
Ou ainda temos medo de perder o amor de Deus? Esta é uma pergunta-chave, meu irmão e minha irmã, e já estamos caminhando para o final, porque o nosso coração, enquanto ser humano, enganoso que é, muitas vezes, como os fariseus mostraram, né, e foi relatado, está relatado, né, nas Escrituras, tende a levar que as nossas ações e atitudes valham alguma coisa perante Deus. No sentido de que, porque eu venho todo dia na igreja, porque eu entrego o meu dízimo, porque eu faço isso ou aquilo, ou seja, as minhas obras é que me credenciam a alguma coisa. E nada disso, por mais que tenhamos que fazer e continuar fazendo, não nos credencia, porque é o sacrifício de Cristo na cruz que dá essa conexão, ou devolveu essa conexão entre nós e Deus. Deus está ao nosso lado, meu irmão e minha irmã. Ele nos concedeu ou colocou o seu próprio Filho, entregando por mim e por você. Ele nos justificou, intercede por nós, e nada pode nos separar deste amor para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Que possamos a partir de hoje, não que nós não vivamos ou vivêssemos antes disso, mas ainda mais a partir de hoje, com a certeza de que Deus nos ama, de que Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? E que nós possamos, sim, mover céus e terra mediante a vontade dEle e sob a sua proteção e amor. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.